boa tarde para você que nos acompanha. Sexta-feira chegou, antigamente iríamos ficar felizes, não é? Pois chegou mais um final de semana, mas em casa mesmo a gente tem que ficar feliz também, de certa forma, poder estar perto de quem a gente ama, né? De alguns, não é? Mas não de todos, mas em casa, tentando pelo menos descansar um pouco a cabeça no meio a tanta coisa acontecendo, não é? A gente aqui continua ao vivo em respeito a você que adora a nossa programação e está sempre ligado nos Donos da Bola. Seja muito bem-vindo e obrigada aí pela sua companhia, viu? E olha, continue participando ao vivo do nosso programa, também nos assista pelo nosso Facebook, Os Donos da Bola Vale. A gente vai tentando levar um pouco de alegria aí, pra deixar um pouco de lado as coisas dessa pandemia toda que tá acontecendo, tá? E ele, meu parceiro, continua hoje aqui comigo, Antônio Carlos, tudo bem? Você sabe, tudo bem, Andressa, amigos da Band, sabe que marido em casa fora de época é problema, né? Meu Jesus! Como que homem amado. enche o saco quando não tá fazendo nada dentro de casa? Aí tá tendo muita discussão da mulher. Ai, meu Deus do céu, não. Então o marido, o amigo nosso tá em casa. Cara, deixa, a mulher tá mandando, dá pouco tempo, daqui a pouco vai voltar tudo normal, né? A gente vai voltar a trabalhar direitinho. Sabe, Antônio Carlos, que existe uma frase, não sei de quem é, mas que fala assim: quando a gente passa a reconhecer o que a gente é, facilita na hora da mudança. Então, os homens reconhecendo que realmente é difícil permanecer com vocês em casa. Porque mulher é facinho, né, Antônio? Não, apesar que muitas hoje nem vivem em casa, né? Mais. Já, uma beleza vocês. Aquelas que trabalham, né, que não ficam, não são dólar, como antigamente se costumava chamar, né, também vão ter a dificuldade de ficar em casa. Aproveitando, André, quem está em casa é o seu Hélio Alves. Opa! Seu Hélio, vamos cuidar bem aí, porque é o seguinte, dia 10 de junho, o senhor comemora 82 anos de idade, a festa marcada, nós vamos estar lá, tá certo? Então, olha, firme aí, seu Hélio, junto com o Hervé, com o Hélio, com a Heloísa, com os netos todos aí, porque, né, tem que se cuidar, a idade chega. Já mandamos parar a pandemia, tá? Até semana que vem, já tá avisado. Inclusive um alô pra você, especial pra você que tá aí com seu filho, sua filha, criançada toda em casa. Um beijo especial pro meu irmão William, pra minha cunhada, que é minha irmã também, Maura, e pro meu afilhadinho Miguel, que tá nos assistindo hoje, meu pai e minha mãe, Cleusa e Misael, que faz, olha, dias que eu não os vejo, também estão de quarentena cada um no seu cantinho aí, todo mundo se cuidando e falando pela tecnologia, Antônio Carlos. Nós estamos parecendo uma guila, né? Mandando um abraço para todo mundo. Você é para a família toda, né? E você manda seu abraço também aqui pelo nosso Facebook, Os Donos da Bola Vale. Vamos começar a falar então de futebol, porque com a paralisação da Série 2 do Campeonato Paulista, o Esporte Clube Taubaté também parou as suas atividades visando a saúde de seus atletas, funcionários, colaboradores e torcedores. Então, para a gente avaliar como é que foi até o momento o desempenho do Burrão na competição, a gente vai ver o retrospecto do Taubaté até chegar à atual vice-liderança da Série A2. O Esporte Clube Taubaté realizou uma boa pré-temporada para começar o ano com o pé direito em busca do acesso e a elite do Campeonato Paulista. O técnico Ivan Izzo, junto com o experiente executivo de futebol Carlos Arini, montaram um elenco do Burrão focados para subir de divisão. O Paulista da A2 começou em 22 de janeiro, com o Taubaté empatando com o Osasco Audax em 1-1 fora de casa. Uma estreia que não agradou muito. Na segunda rodada, o Burro da Central teve o seu reencontro com a torcida. Diante do votuporanguense, venceu de virada por 2-1, com gol do atacante Hermínio no finalzinho da partida. Veio então o terceiro desafio, diante da tradicional Portuguesa no Canindé. E o elenco taubatiano saiu vitorioso, ao vencer por 1-0 com o golaço de Hermínio, que acertou um lindo voleio após jogada iniciada por Boquita. Nessa altura do campeonato, o time vencia, mas não convencia de acordo com o seu desempenho em campo e no sufoco que passava diante dos adversários. Na quarta rodada do Paulista da A2, o Taubaté recebeu no Joaquinzão o Penapolense e venceu por 1-0 com gol aos 4 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta de Chumbinho para dentro da área, com Giovanni Pagani indo para cima e marcando o único gol da partida e dando a liderança provisória para o Alviazul. Tudo caminhando certo até que o Esporte Clube Taubaté encontrou pela frente o Monte Azul, time bem montado e de boa estrutura. Fora de casa, o elenco taubatiano saiu na frente, mas tomou a virada indo embora para casa de cabeça cheia e um 3-1 na bagagem. De volta aos seus domínios, o empate em 1-1 na sexta rodada diante do fraco São Bento de Sorocaba acendeu a luz de alerta para os lados do Joaquinzão, gerando cobranças e reclamações por parte da torcida. Até que na sétima partida da competição, o time taubatiano foi até a Americana enfrentar o Atibaia e acabou sendo derrotado por 2-1.
o que custou o cargo do treinador Ivan Izzo e seu assistente Claudio Miro ainda nos vestiários. De lá para cá, 3 dias se passaram até a chegada de João Valim, que assumiu o time e teve apenas 2 treinamentos antes da sua partida de estreia contra o Juventus no estádio Joaquinzão, onde o Burrão acabou sendo derrotado em casa por 2-0. Mas a partir daí as coisas começaram a mudar. Na rodada seguinte, o Taubaté teve pela frente um adversário complicado, o até então líder da competição, a Portuguesa Santista. E em uma atuação brilhante do goleiro William e do gol salvador de David Batista, o Taubaté venceu os donos da casa por 1-0, subindo da 8ª para a 5ª posição. Na sequência, outro adversário complicado e direto na briga do G8, o São Caetano. Hermínio e Marcos Antônio decretaram a virada para o Alviazul no estádio Joaquinzão. E o Burrão subia mais uma posição, aparecendo na 4ª colocação. Na 11ª rodada, o time foi até Rio Claro enfrentar os donos da casa e em um jogo complicado, o Taubaté foi buscar o empate mais uma vez com o atacante David Batista. E embora o Burro da Central tivesse caído uma posição na tabela de classificação, a distância agora para a Portuguesa Santista, que era até então a líder, caiu para apenas 2 pontos de diferença. Na última rodada disputada até aqui, um jogaço. O Taubaté recebeu 15 de Piracicaba em confronto que valia até a liderança da competição para ambas as equipes. E em um jogo truncado, o Alviazul acabou vencendo pela contagem mínima, com mais um gol de David Batista. Aliás, um golaço. Com a vitória, o Taubaté assumiu a vice-liderança da competição com 21 pontos, um a menos que o atual líder, o São Bernardo, que soma 22. Em virtude da pandemia de coronavírus no mundo, a Federação Paulista de Futebol, em reunião com os clubes de todas as divisões do futebol do estado de São Paulo, que estavam atuando até então, resolveram por paralisar todas as competições em andamento por tempo indeterminado e adiar todos os campeonatos agendados para começar nos próximos dias. Uma decisão difícil nesse momento que o mundo está vivendo, mas de forma consensual os presidentes decidiram paralisar a competição nessa terça-feira. E o futebol, dessa maneira, dá um exemplo, preocupado com a saúde pública, preocupado com a sociedade, tentando contribuir para que a gente, de forma conjunta, consiga passar por esse momento difícil que o Brasil e o mundo estão vivendo. Mediante a paralisação e sem um prazo determinado para o retorno da competição, o diretor de futebol do Esporte Clube Taubaté, Carlos Arinho, Carlito, manifestou que vai pleitear junto à Federação Paulista de Futebol o acesso do clube à elite do futebol paulista em 2021, ao lado do São Bernardo, em virtude das 2 equipes estarem nas 2 primeiras posições da competição. Eu tenho certeza que a federação vai fazer da maneira mais correta e de uma maneira que realmente não pegue o Campeonato Paulista desse ano e apague o que o Taubaté fez. E hoje é fato. O que é fato é, se você pegar a tabela, nós estamos em 2º lugar e esse 2º lugar foi trabalhado em campo com muito esforço de todos, né? Então eu vejo, obviamente, numa situação dessa, a gente estar com o direito, estamos na 1ª divisão do Campeonato Paulista. Tá certo. Olha, aqui no nosso Facebook, o Mineirinho Trem tá dizendo que futebol agora é só no videogame. A galera tá usando e abusando do videogame. E o Luiz Fernando Meirelles participando aqui, dizendo uma pergunta para você, Antônio Carlos. Faça a. Você se lembra de algum campeonato da A2 ou A3 que já foi interrompido? Será que esse termina ou vai fazer um bem bolado? Não, uma boa pergunta. Não me lembro. Ó, a memória ativando. Tô puxando aqui pela cabeça, mas não teve não. Não teve não. Já tivemos campeonato. Teve um período, Andrés, que não tinha acesso. Por exemplo, o São José Esporte Clube, quando ainda era Esporte Clube São José, com a sua camisa preta e branca do Formigão do Vale, foi campeão em 1972. Mas a federação, durante 4 anos, ela suspendeu o acesso. Então, os campeonatos de 71, 72, 73, 74, aliás, 5 anos, até 75, eles eram disputados, o time era campeão, ganhava taça, mas não tinha acesso. Aí o acesso voltou em 76. Mas não teve não. Nenhum ano em que o campeonato foi suspenso e tivesse sido proclamado
eliminado, um campeão. Nós tivemos paralisação de campeonato paulista de 79, em que o Palmeiras e o Tele Santana sobravam no campeonato. Aí o Vicente Mateus, sempre inteligente, lá numa rodada dupla, que ele não queria jogar com Corinthians e Ponte, Palmeiras e Guarani. Aí ele pegou, entrou na justiça, o Corinthians perdeu os pontos, mas depois o campeonato foi parado e voltou no outro ano. O Corinthians voltou melhor e foi campeão contra o Palmeiras, né? Então, de quem? Do Corinthians. Do Corinthians, Vicente Mateus. Esse era a fera defendendo o Corinthians. Então, mas foi assim, uma paralisação, depois o campeonato prosseguiu. Mas foi pouco tempo. Tivemos na justiça, campeão, em 88. Por conta do Bandeirante de Birigui, que ingressou na justiça, porque ele não queria aceitar o rebaixamento, aí o campeonato ficou parado. Ficou parado 2 semanas, voltou de normal e terminou proclamado campeão jogando bola. Desse jeito, não. Agora, Andressa, a gente viu aí uma boa retrospectiva do Taubaté, de tudo aquilo que aconteceu. Você se lembra que eu comento sempre aqui, né? Que o Taubaté, no futebol, é assim, se você faz tudo certo, corre o risco de dar errado. E o Taubaté está fazendo tudo certo. E teve um risco de dar errado no meio. E esse risco foi rapidamente resolvido, solucionado. Saiu um técnico, coisa mais comum que tem no futebol hoje, até do mundo, no Brasil. Então, e na Série 2 desse ano também, teve logo nas 5 primeiras rodadas, muito técnico caindo. Então, não dava. E o Ivan, eu acho que desde o começo, ele não tinha, no meu modo de entender, assim, essa cara mesmo de um técnico. E o João Valim, acho que se encaixou melhor. Então o Taubaté, né, a hora que a coisa arrumou. E esse pleito do Taubaté para terminar, eu acho justo. Sim. Porque é o seguinte, se nunca aconteceu isso, tem do ponto de vista do Taubaté, da cabeça dele e do São Bernardo. Já o campeonato não acabou, vai ficar assim, dá o acesso para nós. Só que tem que ver juridicamente, e os outros times que estão atrás vão brigar, não vão aceitar passivamente. Nós vamos ter muita coisa ainda para conversar, se o campeonato demorar a voltar. Exatamente. Tudo vai depender do quanto tempo essa pandemia vai acabar. E vai depender de você que está em casa. Um recadinho aqui do Paulo Casa, está dizendo o seguinte: em Ilhabela, em quarentena, eu estou curtindo o programa, implorando aos nossos amigos turistas que não venham para o litoral, fiquem em casa assistindo a ótima programação da Band Vale, um programa bom. Paulo Casas esteve conosco aquele dia lá que fizemos o programa lá, ele cuida do futebol amador lá. Exatamente. Fique em casa, gente, não é férias. Fique em casa, quanto mais tempo a gente demorar para ficar quietinho em casa, mais tempo vai demorar para tudo isso passar. Vamos ajudar uns aos outros, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta com informações da Superliga Nacional e o resultado da reunião dos times com a CBV. A gente volta já.